No uniforme negro, nenhuma ruga, nenhuma falha. Os metais das insígnias na gola, no cap e em torno do bíceps reluziam como estrelas no firmamento de verão. O couro do sobretudo, das luvas e botas parecia molhado, refletindo a luz que vinha da janela. Os cabelos, de um loiro dourado ao extremo, eram penteados com tal zelo que nenhum só fio ficava fora do lugar. Era impressionante a elegância dos militares alemães, que remetia ao Evangelho de Mateus 23, 27. Ai de vós, fariseus e escribas, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Dentro daqueles trajes impecáveis existiam corações brutos, ansiosos pela mão do oleiro, a fim de se moldarem em sua graça. Sob tão penteados cabelos estavam mentes vazias de sentimentos e cheia de estratégias mesquinhas, segregacionistas e antifraternas, desejos inconfessáveis, almas quase indecifráveis, que depois de decodificadas se mostravam doentes, donas de um indelével complexo de inferioridade. Herr Theodor não fugia à regra. Olhava-se no espelho e gostava de sua aparência. Gostava de sua posição junto ao Führer. Por que diabos acordara tão angustiado? Saulo e sua inseparável amiga entraram no quarto do militar. Este sentiu algo diferente. Olhou para trás de si e aspirou o ar com força. O que estava acontecendo? A dupla de poetas descansou os braços nos ombros do militar e trouxe de sua memória imagens impressionantes e deprimentes da operação liderada por ele para acabar com um gueto em Varsóvia. Todos os judeus idosos, doentes, deficientes físicos e crianças foram executados sumariamente. Os demais foram amontoados em vagões de um trem de transporte bovino, a caminho dos campos de extermínio. Ele nunca havia se impressionado com um gueto até esse dia, quando um pesadelo passou a persegui-lo. Nele, a montanha de cadáveres que deixaram nas ruas tornava-se uma gigantesca bola que rolava em seu encalço, e outros cadáveres jogados iam aderindo a ela como uma bola de neve. A cada esquina que ele virava, a bola se tornava ainda maior. Era uma visão realmente aterradora. De repente, tudo parecia ter voltado ao normal. Ele estava novamente no controle. Um judeu perguntou a ele em meio ao massacre: Herr comandante, tem filhos? Se tiver, eu lhe peço por eles. Deixe-me cuidar dos meus. Os olhos azuis impenetráveis baixaram com desdém para o judeu ajoelhado, e ele encostou a pistola em sua testa. Observou o medo com indiferença, dando a ele tempo de perceber que morreria. O suor escorria pela barba sem fazer. As lágrimas se misturavam a ele, e o tremor era cada vez mais intenso. Por alguns longos segundos, Herr Comandante Theodor permaneceu assim, e contorcendo os lábios em um gesto de desprezo absoluto, puxou o gatilho. Nesse exato momento, Saulo gritou em seu ouvido, mas as outras pessoas ouviram apenas o grito do comandante.
Um empregado entrou no quarto. Algo errado, senhora? Perguntou. Está tudo bem. O rapaz saiu. Já estava acostumado com esses ataques do superior. Ele nunca mais fora o mesmo depois da queda do gueto. Não está tudo bem, e você sabe disso, Theodore. O militar pensou estar ouvindo sua própria voz interior. Sabe que o gueto está dentro de você. O remorso é sutil como uma metralhadora. Precisa se livrar desses fantasmas. Precisa se livrar da bola de neve, entre aspas. Malditos defuntos, aquela bola tem crescimento infinito. É sua culpa que ela não pare de crescer. Assuma de uma vez que não se aguenta por ter liderado o massacre. Admita que aquele pai que você covardemente matou o incomoda e tira seu sono. Quer que Bernard seja médico para quê? Ele não poderá salvar sua esposa e filha. Elas já se foram. Você quer que seu filho pague suas dívidas de morte curando pessoas, salvando vidas? Bernard já tem seus próprios débitos, e são muitos. É por causa desse moleque irresponsável que estou assim, transtornado. Vou até ele aplicar-lhe um corretivo. Pare. Não se comprometa mais. Vai acabar tendo sua encarnação interrompida. Vá procurar por seu filho, mas por Deus, vá em paz. Convoque o Dr. Klaus para acompanhá-lo. Ele se alistou no exército na ocasião da invasão da Polônia. Então, está sob suas ordens indiretamente. A companhia dele será muito útil a todos e o filho dele também está no meio da mentira. Oh, meu Jesus Cristo! Isso não está acontecendo comigo. Estou enlouquecendo. Não vou a Tübingen. Vou enviar um soldado para vigiar aquele moleque, com poderes para lhe dar uma surra, se necessário. É fácil transferir a responsabilidade, não é, comandante? Para babás, professores e agora até para soldados? Desse jeito, o Nobel será dedicado a eles, assim como os agradecimentos no convite da formatura. Não acredito que deixará que um soldado colha esses louros. Sou perseguido por cadáveres de judeus. Ouço alguém imitar um disparo em meu ouvido. E ainda estou falando sozinho. Estou completamente louco. Neurose de guerra. É normal. Saulo e Lina ficaram visíveis a ele. Você não está falando sozinho, Theodore. Eu sou Lina e este é Saulo. Estamos tentando ajudar a você e a Bernard. Não negue o inegável. Você precisa se livrar da bola de neve. É o único que pode fazer isso. Mas seu filho pode ajudar, desde que primeiro você o ajude a voltar para o propósito pelo qual veio ao mundo. Mas essa operação é sua. Não estou louco? Ainda não, Saulo respondeu ternamente. Vocês são judeus? Atualmente não. Alemães? Não parecem. Somos da terra. Como assim? Vocês precisam ter uma nacionalidade. E temos. Somos naturais do planeta Terra. Os poetas terráqueos receberam um pensamento de Cosme e Salomão, que se uniu ao de Nina e Isa. Os médicos estavam convencidos. Não fora difícil convencer um coração terno como o de Klaus,
e o materno de Margaret. As impressões do sonho com Leon afloraram de maneira inconsciente, e para a mãe bastou uma insinuação de perigo em tempo de guerra e ela já estava pronta para ir. Para o pastor, as meninas precisaram de mais esforço. Ele só se convenceu quando fizeram encontrar cigarros e bebidas alcoólicas escondidos no quarto do filho, que mantinha intacto para os feriados e alguns fins de semana. Assim, com alguns telefonemas e conchavos, Herr Comandante Theodor chegou a Tübingen com uma convocação compulsória do Terceiro Reich para 2 médicos e um pastor. Estes deveriam ficar à disposição do comandante enquanto ele precisasse, só podendo ser dispensados por ele. Na verdade, pensavam que seriam levados para o fronte e se assustaram, mas aceitaram a convocação de bom grado quando souberam da intenção do militar. Ainda comentaram entre si quão estranha fora aquela necessidade súbita e comum a todos de verem os filhos. Não só vamos vê-los, como viajaremos com eles para a colônia, disse-lhes o militar. Previamente preparados, todos aceitaram e planejaram estacionar seus veículos em frente à universidade, com malas prontas, na hora exata em que os filhos partiriam. E assim foi feito. É inenarrável a expressão dos 8 jovens em seus 5 carros ao depararem com os 4 de seus pais. Em coro, perguntaram: "O que estão fazendo aqui?" "Dirk, Deus o abençoe", murmurou Stefan, o pastor. "Ralph, precisamos conversar", foi o que disse o Dr. Klaus. "Vim para acompanhá-lo, Thorsten." Esta foi a doutora Margaret. Entre vários protestos, ouviu-se principalmente o de Thorsten. Alegou que se a mãe se desse ao respeito, não viajaria na companhia de tantos homens sem o pai. Em meio ao falatório ininteligível, uma voz soou como um trovão. "Alto!" Theodor bradou. "A partir de agora, só eu falo. Estou no comando e minhas palavras são lei. Eu tenho poder de vida e morte sobre vocês." "Apenas Deus tem esse poder." "Cale a boca, Herr Stefan. Não quero precisar provar para vocês que eu sou o Reich. E para você, Bernard, eu sou o Reich e seu pai. Para começar, não vamos neste monte de veículos. Hoje em dia, gasolina é ouro. Somos 12 pessoas, portanto, vamos em 3 carros. 4 pessoas em cada um. Podem guardar 3 dos carros de vocês." Depois que o militar montou a tripulação de cada automóvel, os veículos partiram para a colônia assim. O Dr. Klaus dirigia um e levava no banco da frente seu Ralph, e atrás Júnior, o filho do operário, e Franz, o do banqueiro divorciado. O pastor Stefan dirigia o segundo. Dirk ocupava o banco da frente, e Siven e Anton, filhos respectivamente do alcoólatra e do importador de minério de aço, seguiam atrás. Eu dirijo o meu. Frau Margaret vai no banco da frente e Bernard e Thorsten no banco de trás. A viagem foi, na medida do possível, tranquila. Em Colônia, Herr Theodor levou todos para ocupar uma belíssima mansão, a 100 metros da entrada da cidade, que pertencera a um rico comerciante judeu, levado com a família para trabalhar na construção
de Auschwitz, de onde nunca mais saíra. A casa de 2 andares, mais sótão, tinha também um gigantesco porão, um vasto jardim e um pomar. Obras de arte e móveis riquíssimos estavam cobertos com lençóis brancos, que começaram a ser tirados por vários criados assim que os visitantes chegaram. O andar superior possuía por volta de 25 aposentos, mas por ordem de Herr Comandante, apenas 4 foram preparados. O restante permaneceria fechado, com móveis e quadros cobertos. Os quartos seriam ocupados da mesma maneira que os carros, com exceção de Frau Margret, que teria direito a aposento exclusivo. Os dias que antecederam o bombardeio dos 1000 aviões foram tensos. 12 pessoas completamente opostas dividiam a casa e algumas o mesmo quarto. Dos 8 rapazes, Dirk, Franz, Steven e Thorsten eram os mais endurecidos. Por muitas vezes o pastor ouviu do militar que deveria ser mais duro e dar uns tabefes no pirralho, entre aspas. E o contrário se dava quando Bernhard levava seus tabefes. Mais de uma vez, Herr Stefan tentou colocar Deus e o Senhor Jesus no coração de Klaus. Este ouvia educadamente e apenas dizia que era impossível crer em um ser bondoso depois de conhecer o fronte e Auschwitz. O próprio Gestapo tentou convencer o médico ateu, contando sobre sua experiência com a bola de neve, entre aspas, da altura de 3 andares, com o diâmetro de uma rua, e sobre Lina e Saulo. Mas o médico logo diagnosticou com crise de culpa, estresse, traumas, choques e uma infinidade de termos catedráticos. As conversas varavam à madrugada na vasta varanda da mansão e na maioria das vezes acabavam em discórdia, como quando Frau Margret trouxe à baila o caso da moça assassinada no carro do filho. Em uma lição de desrespeito à mulher, o rapaz não sentiu o mínimo pêsar pela garota e ainda escarneceu da finada, o que foi seguido pelos outros 7. A mãe, em uma crise de tristeza e dor, bateu nos 2 lados do rosto do filho, que com ódio no olhar e a boca espumando de ira, cuspiu no rosto da genitora e gritou que a moça morta era um lixo. A mãe era um lixo e todas as mulheres eram lixo. Theodor se levantou e esbofeteou o rosto do rapaz. Isso apenas despenteou o militar, mas fez um olhar do rapaz se fechar e a boca sangrar. Imediatamente ele subiu as escadas, pulando a cada 3 degraus, seguido pelo agressor, que pretendia organizar as madeixas douradas. A noite era quente. Margaret, chorando, desceu para o jardim. O colega de profissão tentou consolá-la, mas foi o Gestapo quem passou o resto da cálida noite em silêncio a seu lado, apenas segurando sua mão. Por muitas vezes, Júnior maltratava as criadas. Herr Gestapo nunca reparou nisso. O Dr. Angel, entretanto, não gostava da arrogância do garoto. Disse-lhe com todas as letras que deveria lembrar que o pai trabalhava como operário e alguém poderia magoá-lo da mesma forma. O garoto respondeu que não se importava e, uma vez formado, faria questão de esquecer suas origens e ganhar muito dinheiro ao lado de pessoas finas e educadas. O Dr. Klaus desejou ter a coragem de Theodor
e bater no filho ingrato. Em uma noite, Steven, Franz, Anton e Bernard chegaram em casa completamente embriagados e drogados. Assumiram uma posição violenta e ameaçaram agredir os demais. Herr Comandante agiu como se estivesse no exército, treinando um bando de recrutas. Sacou a arma e mostrou a que viera. O porre pareceu ter passado, como por mágica, e os 4 rapazes, com olhos roxos, passaram a noite no pomar, desfazendo e refazendo a cerca. Com um enorme fuzil, binóculos e um holofote, Theodor passou a noite da varanda do 2º andar vigiando os trabalhadores, com seus cabelos e uniforme impecáveis. Ele prometeu atirar e os garotos acreditaram. Ele de fato atiraria, mesmo que fosse no filho. Para desespero do pastor Stefan, Dirk foi pego roubando objetos de valor da casa pertencente ao Reich. Foi só por ouvir do pastor as maiores ameaças com o fogo do inferno e as almas de todos os judeus mortos que ele apostava estarem lá, e por temer a bola de neve, entre aspas, que Theodor não o denunciou ao comando maior nazista. Dr. Klaus recebeu a ordem de examinar Stefan minuciosamente, e ao constatarem que ele não era doentinho, entre aspas, foi exigido que o pai lhe aplicasse a reprimenda. Depois, o garoto foi condenado a 1 semana de reclusão no sótão. A cada nova manhã, um problema acontecia. A austeridade violenta de Theodor era atenuada pela permissividade de Stefan, e ambas eram temperadas pelo bom senso de Klaus. Naqueles dias, o militar era adoçado, e o pastor aprendia autoridade, que usava para com seu santo, entre aspas, filho, que ele aprendia a conhecer. Um toque de doçura vinha de Frau Margret, a única mulher do grupo. Dessa forma, os hóspedes do Reich iam aprendendo uns com os outros, entrando em atrito apenas, entendendo a posição do outro mais tarde e enriquecendo seus conhecimentos. Os garotos estavam sempre sofrendo a represália do Gestapo e, por meio de muita dor, estavam, com poucas exceções, dando os primeiros sinais de recuperação. Ralph era o único que ainda não cometera infrações sérias, mas, tal qual os outros, estava cheio de ódio no coração. 1 semana em Basileia, rodeado de belas mulheres, bebidas e cigarros finos, e alguns vidros de xarope e comprimidos haviam se transformado em um pesadelo. O que os ingênuos estudantes não sabiam era que muito em breve conheceriam o significado da palavra pesadelo em sua mais profunda acepção.